Numa pequena aldeia isolada, no coração das montanhas, vivia um agricultor chamado Leonard. A sua quinta era modesta, mas trabalhar a terra e os animais permitia-lhe viver em paz, longe da agitação do mundo exterior. A paisagem envolvente era de uma beleza deslumbrante, campos verdes rodeados por sebes espessas, riachos límpidos serpenteando entre as rochas e florestas centenárias, onde as árvores, majestosas e silenciosas, pareciam sussurrar os segredos de séculos passados. O ar era puro, carregado com aromas de flores silvestres e terra úmida, criando uma atmosfera serena. Leonardo morava sozinho em uma casinha de pedra, com telhado coberto de musgo e janelas de madeira envelhecida pelo passar dos anos. A solidão não era um fardo para ele, porque aprendeu a aceitá-la. Sua esposa, Elizabeth, havia morrido anos atrás, acometida por uma febre que a deixou frágil. A filha deles, nascida muito mais tarde, também não sobreviveu. Estas perdas marcaram-lhe o coração, mas com o tempo resignou-se a viver na tranquilidade do campo, onde a natureza parecia compensar a tristeza da sua alma. Seus animais eram seus únicos companheiros fiéis. Eles substituíram o calor humano que a vida lhe tirou. E entre eles estava Daphne, sua cabra, que ele criou desde o nascimento. Daphne era uma cabra de rara beleza. Ela tinha pelo branco puro, pontilhado de manchas pretas, e olhos castanhos profundos que pareciam quase humanos em sua expressividade. Ela era gentil, calma, sempre próxima de Leonard, mas também com uma obstinação incomum para uma cabra. Uma vez que ela decidisse fazer algo, nada nem ninguém poderia impedi-la. Ela era uma personagem indomável, mas Leonardo a adorava por essa independência. Ele a via como um membro de sua família. Juntos, eles se acostumaram a uma vida tranquila e rotineira, levantando-se ao amanhecer e terminando o dia na serenidade do anoitecer. Numa manhã de outono, enquanto uma névoa espessa se espalhava como um véu sobre o vale, Leonardo acordou cedo, como sempre. O céu estava cinza claro e o ar estava fresco, mas com a promessa de mudança. Ele enrolou o cachecol de lã no pescoço, calçou as botas e saiu para o quintal. Os sons do campo ecoavam suavemente ao seu redor, o vento nas árvores, os sinos das vacas ao longe e o grito de um pássaro solitário. Tudo estava tranquilo, como sempre. Ele se dirigiu ao estábulo, com a mente ainda nebulosa de sono, mas uma sensação estranha despertou dentro dele, como um pressentimento. Ao entrar no estábulo, Leonardo sentiu imediatamente que algo estava errado. Daphne, geralmente calma e quieta, estava perto de seu recinto, ofegante, com os olhos arregalados, olhando para algo com uma intensidade incomum. Ela estava cercada de feno e palha e sua respiração era irregular, como se ela tivesse vivenciado um acontecimento chocante. Leonardo se aproximou apressadamente, com o coração acelerado. Ele esperava tudo, menos o que iria descobrir. Ao lado de Daphne, deitado na palha, estava um bebê humano. Leonardo parou abruptamente, com os olhos arregalados. O bebê estava envolto em roupa suja, o rosto tranquilo, mas muito frágil. A pele da criança era levemente rosada, quase translúcida, e suas mãozinhas estavam cruzadas contra o corpo como se instintivamente tentassem segurar alguma coisa. Seus olhos estavam fechados e ele parecia profundamente adormecido, mas de uma forma que não sugeria qualquer preocupação. Leonardo não entendeu o que viu. Ele esfregou os olhos, esperando que a névoa do sono que velava seus pensamentos desaparecesse, mas a cena permaneceu inalterada. Daphne, a cabra, não parecia assustada. Pelo contrário, ela ficou perto da criança, com a cabeça baixa, parecendo vigiá-lo, os olhos ternos e protetores. Leonardo sentiu um estranho calor no olhar do animal, como se o convidasse a aceitar aquele estranho milagre. Mas como isso foi possível? Daphne não era uma criatura capaz de carregar um filho humano. E ainda assim, o bebê estava lá, vivo, respirando. Leonardo inclinou-se lentamente, com as mãos trêmulas, hesitando em tocar a criança. Ele estava com medo de quebrar a magia deste momento, de perturbar esta cena de estranha beleza. Mas o desconhecido pesava sobre ele. Uma enxurrada de perguntas passou por sua mente. De onde veio essa criança? Por que Daphne parecia protegê-lo? Ele olhou em volta em busca de pistas. Não havia nenhum vestígio de uma mãe humana. Nenhuma explicação lógica. O bebê estava lá e Daphne parecia tê-lo amamentado, mantendo-o ao seu lado. Depois de alguns momentos que pareceram horas, Leonard levantou-se, dominado por uma sensação de pânico.
Ele saiu correndo do estábulo para buscar ajuda. Mas ninguém acreditou nele. Os aldeões riram dele quando ele lhes contou sua história. Alguns apenas encolheram os ombros, outros o chamaram de louco. Cabras não podem ter filhos humanos, disse-lhe o velho ferreiro com um sorriso zombeteiro. Você devia estar sonhando, Leonard. É impossível. Voltar sozinho para a fazenda com uma história dessas que parecia absurda demais para ser verdade era uma tortura. Leonardo voltou para o estábulo, onde ficou muito tempo sozinho, observando a criança. Não havia nada de sobrenatural no ar, nada que lhe permitisse compreender o que estava vivenciando. O bebê parecia perfeitamente humano, mas a origem de sua presença era um mistério absoluto. Daphne não se mexeu, cuidando dele como uma mãe vigilante. Leonardo tomou uma decisão. Ele tinha que descobrir o que estava acontecendo. Ele não podia ignorar este evento. Mas dentro dele também crescia um medo. E se esse bebê não fosse apenas um milagre, mas algo mais? Uma criatura de outro mundo? Ou um sinal que ele não estava pronto para entender? Ele sabia que sua vida mudaria para sempre. E se perguntava se o destino não o teria confrontado com algo ainda maior e incompreensível do que tudo que conhecera até então. As semanas se passaram e Leonardo não pôde mais ignorar a estranha realidade que lhe foi imposta. A criança cresceu, lenta mas seguramente, como qualquer criança, mas manteve um vínculo quase de fusão com Daphne. Recusou o leite de vaca que Leonardo tentou lhe dar, preferindo mamar direto da cabra, como um cabrito. Quando dormia, ele se enroscava nela, encontrando refúgio no calor de seu pelo, e pela manhã soltava pequenos gemidos que mais pareciam balidos do que choro humano. A princípio, Leonardo tentou ignorar esses detalhes perturbadores, convencido de que a criança recuperaria gradualmente uma humanidade mais convencional. Mas com o passar dos meses ele teve que encarar os fatos. Aquela criança não era comum. Os aldeões, a princípio incrédulos, começaram a sussurrar. No mercado, na praça da aldeia, nas sombras das ruas estreitas, os rumores surgiram e espalharam-se como fogo. Alguns o viam como um milagre, uma criança abandonada pelos deuses e confiada a Daphne como um sinal divino. Outros, mais cautelosos, falavam em voz baixa de maldições, murmurando que a própria natureza o rejeitara e que seria melhor que os homens fizessem o mesmo. Leonardo oscilava entre o carinho e a preocupação. A criança, a quem chamou de Noah, era excepcionalmente inteligente. Mesmo antes de poder falar, ele entendia os gestos e emoções das pessoas com uma acuidade incrível. Seus olhos escuros brilhavam com um brilho indefinível, profundo, quase insondável. Ele observava o que estava ao seu redor com uma intensidade incomum, como se entendesse coisas que escapavam aos outros. Mas o que mais aterrorizou Leonard foram os momentos em que Noah mudou. Às vezes, ao cair da noite na fazenda e o vento gelado soprava pelas frestas das paredes, Leonardo ouvia ruídos anormais vindos do estábulo. Ao sair, com uma lanterna na mão, ele viu Noah, agachado perto de Daphne, seus olhos brilhando com um brilho bestial. A criança às vezes parecia ouvir sons que Leonardo não percebia, os ouvidos tremendo imperceptivelmente, o corpo tenso como se percebesse uma presença invisível. Numa noite de inverno, enquanto a neve caía silenciosamente sobre os telhados da aldeia, Leonardo tomou uma decisão. Ele precisava obter respostas. Ele envolveu Noah em um cobertor grosso e o abraçou antes de partir em direção à aldeia. Assim que pôs os pés na praça principal, sentiu os olhos se voltando para ele. As conversas cessaram e um silêncio pesado se instalou. Alguns faziam o sinal da cruz discretamente ao verem a criança, outros desviavam os olhos, como se a sua simples presença fosse um mau presságio. O padre da aldeia, Padre Augustin, um velho de pele envelhecida e olhos penetrantes, aproximou-se lentamente. Seu olhar caiu sobre a criança e ele franziu a testa ligeiramente. Então, chamando Leonard de lado, ele falou em voz baixa. O que você encontrou? Ele murmurou. Talvez não seja uma bênção. Esta criança. Ela não é como nós. Ela não é feita da mesma carne, do mesmo fôlego. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que você quer dizer? Ele perguntou com voz rouca. O padre colocou a mão levemente no ombro de Leonardo e fixou-lhe um olhar sério. Ele poderia ser um mensageiro, um instrumento de algo além de nós. Uma força antiga e esquecida. Ele deixou o silêncio se instalar, examinando as feições adormecidas de Noah.
Ou ele é a encarnação de uma maldição que ainda não entendemos. Leonardo não sabia mais em quem confiar. A cada dia, a criança revelava novas facetas de sua personalidade, oscilando entre a doçura inocente e perturbadoras explosões de violência. Ele podia ser terno, aconchegando-se em Leonor ou Daphne com calor infantil, buscando conforto e segurança. Mas outras vezes, um brilho estranho invadia seus olhos, e seu olhar se tornava gelado, quase calculista. Os incidentes se multiplicaram. Uma noite, quando Leonardo cochilava perto da lareira, foi acordado assustado por uivos no estábulo. Ele correu para fora e encontrou Noah parado entre as cabras, seu corpinho tremendo à luz bruxuleante da lanterna. Ao seu redor, as feras permaneciam congeladas, aterrorizadas, os olhos refletindo um medo indescritível. Um cheiro de terra e ferro pairava no ar. Leonardo avançou com cautela. A criança lentamente virou a cabeça em sua direção. Sua respiração era curta e irregular. Suas mãos tremiam e, quando as levantou levemente, Leonardo percebeu com horror que estavam manchadas com um líquido escuro. Uma cabra estava imóvel a seus pés. Noah, o que você fez? Ele sussurrou, com a garganta apertada. A criança piscou, sua expressão ilegível. Então, como se um véu lhe cobrisse o rosto, ele começou a chorar, jogando-se nos braços de Leonardo com a inocência de uma criança em perigo. Mas Leonardo não podia mais ignorar o que acabará de ver. Os dias passaram e a aldeia tornou-se um campo de murmúrios. Aqueles que viram Noé crescer ficaram divididos entre o fascínio e o medo. Alguns o viam como uma bênção incompreendida, um ser destinado a realizar grandes coisas. Outros, mais supersticiosos, diziam que ele era prova viva de um pacto amaldiçoado, que a sua presença maculava a própria terra onde viviam. Reuniões secretas foram organizadas. Uma noite, quando Leonardo voltava do poço, ouviu uma conversa entre vários aldeões perto da igreja. Não há nada de humano nesta criança, disse um deles em voz baixa. Não podemos deixar que isto continue. Algo tem de ser feito. E se o machucarmos e a maldição cair sobre todos nós? Respondeu uma mulher, preocupada. Já é, devemos agir antes que seja tarde demais. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele então entendeu que não tinha mais escolha. Ele não podia mais ficar aqui. Oprimido, ele tomou a decisão óbvia: partir. Deixe a aldeia antes que a situação piore, antes que decidam atacar Noah. Ele preparou sua mochila em silêncio, colocando algumas provisões em uma sacola. Noah, como se sentisse a urgência da situação, permaneceu estranhamente silencioso. Ele observava Leonardo com uma intensidade que o incomodava, como se entendesse cada pensamento que lhe passava pela cabeça. Ao cruzar a soleira, uma silhueta se destacou das sombras. O padre da aldeia, Padre Augustin, estava ali, com o olhar sério fixo neles. Você está indo embora, ele sussurrou. Não tenho escolha, respondeu Leonard. O velho assentiu lentamente e colocou a mão em seu ombro. Então me escute com atenção, Leonard. Se você sair com ele, você não voltará. O mundo exterior não entenderá o que você encontrou aqui. Esta criança. Ele não é o que você pensa. Ele é mais do que apenas uma criatura. Leonardo sentiu o coração apertar. O que você quer dizer? Você vai descobrir. Mas lembre-se, o que está por baixo da inocência pode por vezes ser maior, e mais terrível, do que podemos imaginar. Então ele recuou, deixando Leonard e Noah afundando na noite. Caminharam muito tempo, fugindo dos murmúrios e da desconfiança, afastando-se da aldeia e do seu passado. A estrada era incerta, as montanhas escuras assomavam diante deles como gigantes silenciosos. Leonardo não sabia onde essa jornada os levaria, mas sabia de uma coisa: a história de Noé estava apenas começando. E na sombra dos picos nevados, algo parecia estar esperando por eles.